Mais um domingo aqui na Feira dos 5 Conjuntos. Felipe Manuel, sou daqui dessa região, morava aqui pertinho. Essa é a maior feira livre da América Latina, pode pesquisar. E a gente está aqui hoje para fazer mais uma pergunta importante para as pessoas. Primeiro começando, se você ganha o seu salário, né, ou aí a sua renda, em dólar ou em real. Se você responder real, eu acredito que não seja muito justo você pagar o seu combustível em dólar, porque é isso que acontece aqui no Brasil. Você conhece algum presidenciável que fala de não pagar mais os combustíveis em dólar? A resposta, vocês sabem, é o Ciro. Vamos ver o que o pessoal acha. O seu salário, quando você vende aqui o seu produto, você está ganhando em dólar ou está ganhando em real? Ganhando em real. Ganhando em real. Você acha certo que o combustível que a gente usa para andar de ônibus, para caminhão transportar as coisas aqui pra gente, que esse combustível seja pago em dólar? Não. Não? Não, tem que ser em real. Tem que ser em real. E dentre os candidatos que a gente tem para a presidência esse ano, Simone Tebet, Ciro Gomes, Lula, Bolsonaro, André Janones, você sabe de algum deles que está falando que quando ganhar vai acabar com essa história de cobrar em dólar? Não, isso não tem como acabar em dólar porque a moeda é diferente um do outro. Não, eu sei, mas a gente produz o petróleo em real, Isso. só que cobra em dólar. Tem um presidenciável que está falando que vai acabar com isso. Você sabe quem que é? Quer chutar entre o Ciro, Lula, Bolsonaro, Simone Tebet? Entre os quatro? Entre os quatro. Pode ser o Lula, pode ser o Lula. Não é o Lula, é o Ciro Gomes. Então o Ciro Gomes. Então vamos É o Ciro Gomes. estar com o Ciro Gomes então. Vamos estar com o Ciro Gomes. Esse é o cara. Teu salário, você ganha em real ou você ganha em dólar? Não quero saber quanto que é. Real. Em real? Real. E você acha certo a gente pagar o nosso combustível, do nosso ônibus, o que traz produto pra gente pra cá em dólar? Não, lógico que não. Dentre os presidentes desse ano, candidatos a presidente desse ano, Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro Gomes, André Janones, você sabe de algum deles que está falando que chegando ele vai acabar com essa história de cobrar combustível da gente em dólar? Se quiser chutar, fica à vontade. Lula? Não é o Lula, é o Ciro Gomes. Ciro Gomes? É o Ciro Gomes. Ele tá falando, chegando lá, a primeira coisa que ele vai fazer é isso. Até porque 70%, verdade, é possível, é só mudar o conselho da Petrobras. Porque quem indica é o presidente. Muda tudo. Não, ô louco. Ele cumpre o que ele tá falando, viu? Torcer pra isso. Vamos torcer pra isso. O salário da senhora, a senhora ganha em real ou ganha em dólar? Real. Real. Você acha certo que o combustível que a gente paga ele seja cobrado de você em dólar? Não. Não? Não. E você sabe de algum candidato à presidência para esse ano? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, André Janones, que tá falando que a hora que chegar lá ele vai mudar isso, vai começar a cobrar em real para ter o preço justo? Não. Não? Não. A senhora quer chutar entre esses 5? Lula. Não é o Lula, é o Ciro Gomes. Ciro Gomes, ele fala, o primeiro dia que ele chegar lá, vai dissolver o conselho da Petrobras, colocar outro pessoal, porque é o presidente que indica, e isso, se você colocar a produção do preço, que a gente já produz, né, 70% do petróleo nosso, ele é produzido no Brasil. E ele é cobrado em dólar da gente. Então isso é possível de mudar, você sabia disso? Sabia. Só que falar todo mundo fala, né? Quero ver bater palma. Com certeza, mas aí tem que dar chance pra tem que dar chance para estar lá, por isso que a gente está aqui divulgando as ideias. Pois é. Vamos lá, né? O salário, você ganha ele em real ou ganha em dólar? Real. Real? Você acha justo que a gente pague o combustível em dólar? Combustível, gasolina, diesel, o caminhão traz pra gente, o ônibus que transporta o pessoal? Teria que ser em real, né? Teria que ser em real, né? Ser em real. Você sabe de algum candidato à presidência que está propondo acabar com essa política de preço internacional e começar a cobrar em real a partir do momento que entrar? Entre o Ciro Gomes, Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, André Janones, sabe de algum deles que está falando sobre isso? Ainda não, cara. Tô meio por fora da política. É o Ciro Gomes que está falando sobre isso. Ah, sim. Ele que está falando. Porque o Conselho da Petrobras ele é indicado pelo Presidente da República. Então Sim. ele pode mudar a partir da indicação do Presidente da República e eles que vão eleger um presidente novo. Sim. Então assim, é algo que dá para mudar ali por dentro. Você sabia disso? Sabia. Sabia? Sabia. Se algum dos candidatos à presidência que vai para esse ano, né? Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, André Janones, que está falando em acabar com essa política de preço internacional da Petrobras? Cara, não tô acompanhando não. Não está acompanhando? O que você acha dessa questão da gente ter essa política de preço, de estar produzindo o petróleo aqui em real e depois ele volta para a gente é cobrado em dólar? Isso é possível a partir do momento que o Brasil tiver refinarias, lugares onde a gente possa processar o Mas a gente petróleo. consegue- Enquanto a gente depender Mas de a outros gente países para fazer isso, a gente vai ter que pagar o preço que eles comandam lá. Mas desculpa te interromper. A gente consegue refinar aqui no Brasil 70% da nossa capacidade, só que o 100% é cobrado em dólar. Disso você sabia? Então, não. Não. Mas quem determina isso? Quem determina isso é o próprio presidente da República. Eu acho que se fosse, eu já assisti algumas coisas dele aí. Se fosse ele que determinasse, não estaria assim, porque ele já brigou, inclusive ele tentou mudar algumas coisas e não conseguiu.
Ó, quem indica o conselho da Petrobras é o presidente da República. E quem indica o presidente da Petrobras, né, o presidente depois é avalizado pelo conselho. Quem manda, para todos os efeitos, é só o presidente da República. Ele indica o conselho e indica o presidente da Petrobras. Então é possível mudar. O porquê não foi feito, aí acho que não vem aqui ao caso. Eu estou dizendo que é possível mudar. Você sabia disso, que era possível mudar? Eu acredito que vai mudar e eu estou gostando do atual governo. Você acha certo a gente pagar o nosso combustível, que você coloca no seu carro, na sua moto, que o ônibus carrega o pessoal, o caminhão que carrega também os nossos produtos, que ele seja pago em dólar? Não, de forma alguma. E dentre os candidatos à presidência aí desse ano, né? Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, André Janones, Ciro Gomes. Você sabe de algum deles que está falando em acabar com essa cobrança de preços em dólar dos combustíveis? O Ciro Gomes, né? É o Ciro Gomes. É o Ciro Gomes. Você acha certo que cobrem da gente o combustível que você usa no seu carro, que usa no ônibus, que usa no caminhão, em dólar? Não, em real também. Teria que ser em real, né? E você sabe de algum candidato à presidência que está propondo começar a cobrar os combustíveis em real da gente? Não, eu não tô acompanhando. Política. Não está acompanhando? Mas você quer chutar entre esses 5? Qual seria? Sei lá, o Bolsonaro ou o Lula, um dos dois, eu acho. Não, é o Ciro Gomes. O salário de vocês ganham em real ou vocês ganham em dólar? Real. Em real. E o combustível, que eventualmente você pega o ônibus, anda de carro, que traz os nossos produtos aqui para vocês consumirem de caminhão. Você acha certo que ele seja cobrado em dólar de você? Não, né? Com certeza não. Não, né? Não. E dentre os nossos candidatos à presidência aí, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, André Janones, você sabe de algum deles que está falando em acabar com essa política de preço da Petrobras, começar a cobrar em real e abaixar os combustíveis? Até agora eu não vi nada disso. Não viu nada? Você quer chutar entre esses 5? Não, eu vi o que estava lutando lá, o Bolsonaro né? falando algumas coisas lá, que estava na guerra lá, lutando contra o preço do combustível, mas 20 centavos não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma, exatamente. Mas ó, falar para você, é o Ciro Gomes que está falando disso. Seria algo que abaixaria o preço, o preço dos combustíveis e melhoraria para muita gente. Você não acha isso legal? Com certeza. Legal, né? Com certeza. Você acha certo que o combustível que é cobrado da gente ele é calculado em dólar? Não. Não? Não. E dentre os presidenciáveis desse ano, né? Lula, Ciro, Simone Tebet, André Janones, Bolsonaro. Você sabe de algum deles que está falando que se ganhar vai acabar com essa cobrança em dólar, começar a cobrar em real e abaixar pra gente? Não. Não sabe? Não. Quer chutar dentre eles? Simone? Não, não é a Simone Tebet, é o Ciro Gomes. É o Ciro Gomes. Você não acha que seria uma coisa legal pra gente isso? Claro. Você sabia disso tudo? Que é possível mudar, se indicar um conselho novo da Petrobras, um presidente novo da Petrobras mudar isso? Não sabia. Não sabia? Não. O seu salário, você ganha ele em real ou você ganha em dólar? Real, eu acho. Você ganha em real, né? Você acha certo o combustível que a gente usa pra tudo, pra ônibus, pra carro, pra caminhão, a gente pagar esse combustível em dólar? Não. Não, né? Você sabe de algum candidato à presidência desse ano, lá Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, André Janones, Ciro Gomes, que está falando em acabar com essa política de preço internacional da Petrobras e abaixar o combustível? Acho que Bolsonaro? Não, não é o Bolsonaro, é o Ciro Gomes. É o Ciro Gomes. Você não acha que seria legal a gente poder fazer isso? Mudar essa política de preço e abaixar o preço da Petrobras? Seria bem melhor, né? Seria bem melhor, né? A vida do brasileiro mudaria totalmente. Mudaria muito. Tá muito caro o combustível, né? Tá muito caro. O seu salário, você ganha ele em real ou em dólar? Em real. Ganha em real. E você acha certo que o combustível que a gente pagar ele calculado em dólar? Se eu acho certo, se for diminuir, sim. Não, mas tá muito mais alto, não diminui nada. Você acha certo isso? Não. Dentre os nossos candidatos à presidência... O combustível é nosso, né? A gente que a gente produz, a gente refina 70% e ele está sendo cobrado a gente 100% calculado em dólar. Você acha isso certo? Não. Não, né? Dentre os candidatos à presidência que a gente tem para esse ano, você sabe de algum deles que está falando que vai acabar com essa política de preço e abaixar o preço do combustível? Não sei. Não? Não sabe? Quer chutar? Não sei, Bolsonaro? Não, é o Ciro Gomes que está falando isso. É o Ciro Gomes. Você não acha essa ideia interessante? Se é possível fazer isso, trocar os conselheiros, trocar o presidente da Petrobras e abaixar o preço, você não acha que seria legal isso pro brasileiro? Acho que seria, né? O seu salário, você ganha ele em real ou ganha em dólar? Real. Real. E você acha certo que o combustível que a gente está usando no carro, no ônibus, no caminhão, ele é calculado em dólar e cobrado da gente em real? Claro que não. A equiparação do combustível é muito complicado, né? É muito complicado. E você sabe de algum candidato à presidência para esse ano? Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, André Janones, que está falando que se ganhar vai acabar com essa equiparação com os preços internacionais? Por enquanto nenhum, né? Por enquanto nenhum. Você quer chutar?
É o Ciro Gomes, cara, que tá falando isso. Porque é possível fazer isso. Você mudar o conselho da Petrobras, mudando o presidente, você consegue mudar a política de preço. Você não acha que isso seria legal pro Brasil? Claro, acho que o preço interno tem que ser um e o preço para Externo tem que ser exportação outro, né? outro. A gente pode ganhar fora, Sim. com o preço na alta, e vender pra gente com o preço correto, né? Assim como já é feito nos países vizinhos. Exatamente. Salário de vocês ganham ele em real ou em dólar? Em real. Em real. Você acha certo que o combustível que a gente paga para botar no carro, para andar de ônibus, o do caminhão que traz os produtos pra gente, ele seja calculado em dólar e repassado pra gente em real? Não, né? Porque afinal de contas o dólar pra gente custa mais caro. Custa mais caro. Dentre os candidatos à presidência desse ano, Bolsonaro, Lula, Simone Tebet, André Janones, Ciro Gomes, você conhece algum deles que está falando em mudar essa política de preço da Petrobras e abaixar o combustível? Não se envolve? É o Ciro Gomes que está falando sobre isso. Porque é possível, se você mudar o conselho da Petrobras e muda o presidente também, todas as indicações do presidente da República, você consegue mudar a política de preço. Não seria muito melhor para o Brasil? Seria bacana. Seria bacana, né? Você também tem aquele seu amigo que não sabe como que é feita essa política de preço da Petrobras? Manda esse vídeo para ele, compartilha, curte aqui também, se inscreve no canal. Na semana que vem a gente está de volta com mais um vídeo aqui na Feira dos 5 Conjuntos, fazendo outra pergunta. E vocês sabem que a resposta sempre vai ser Ciro, porque ele é o melhor que a gente tem para o Brasil para 2022.